é um ótimo simulado. Anotem aí bastante. Assim que terminar a aula, o professor Jonathan vai estar enviando o material que ele sempre utiliza, aí com as anotações e tudo. Eu vou estar enviando aí nos grupos oficiais para vocês, tá bom? Então, pessoal, desfrutem, boa aula e tô aqui. Eu também vou fazer a prova, é claro que eu já tô aqui com meus papéis na mão. Isso aí, isso aí. Vamos Então, lá, tá. vamos começar, vamos começar. Boa noite, pessoal. Ó, um prazer estar com vocês aqui nesta quinta-feira para falar um pouco sobre a parte de língua portuguesa aí, né? Do concurso das sedes, a banca Quadrix, com uma pegada diferente, né? A gente vem ali estudando para o contrato temporário, para a secretaria de, para o cargo de professor efetivo. A gente vem pegando as provas ali, né? Estilo Sebrasp, ah, de julgar, né? As questões tipo A, prova tipo A, de julgar os itens, o fator de correção, 2 por 1 e assim por diante, né? Então agora nós vamos analisar ali, né, as provas de múltipla escolha, uma vez que a prova da SET será cobrada dessa maneira. Então, provavelmente ali nós teremos 10 questões, 8, 10 questões de língua portuguesa, né? Tô chutando aí neste número, tá? E envolvendo ali uma diversidade. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o tópico, né? Tópico por tópico do edital, tá? Analisando ali. Então, vamos revisar esses conteúdos e aquilo. É a associação da prática com teoria, teoria e prática, né? E eu sempre falo, tem que ter a teoria na parte de língua portuguesa para depois sair para a prática. Tem muita gente caindo, matando logo nos exercícios e não está conseguindo resolver as questões, tem dificuldade. Então tem que voltar e não está voltando na teoria. Então é importante voltar à teoria ali. Se você está com dificuldade em determinados conteúdos, volte na teoria, estude ali a teoria para depois seguir, porque não adianta, não adianta. Tem que ter ali, né, a parte da teoria também para depois sair para a prática, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui. Peguei uma prova, tá? Uma prova inteira de língua portuguesa, tá? Na verdade, 8, 10 questões mais ou menos, uma inteira de uma prova e peguei 2 questões de outra prova para a gente analisar, para vocês observarem como a gente deve resolver essas questões, como ela pode cobrar. Então a prova é para nível superior, e aí, professor, mas não tem tantas questões do banco. Vamos pegando aí as provas antigas e analisando, né? As questões de múltipla escolha, eu costumo dizer que são provas mais cansativas muitas vezes. Por quê? Porque você precisa analisar item por item. Então, tem lá muitas questões, né? Uma questão com vários itens, você tem que analisar item por item, item por item. Então, é importante ali, né, começar a praticar para quando chegar no dia da prova não ter esse problema, tá certo? Então, antes de iniciarmos aqui, qualquer dúvida pelo chat, vou pedir a vocês para deixarem aí câmeras e microfones desligados, tá? Para a gente poder focar aqui nos conteúdos. Aí as dúvidas que forem surgindo, vocês vão mandando no chat, tá? À medida que for observando aqui, eu vou tirando as dúvidas, beleza? Então vamos começar aí. Aqui tá, aqui estão os nossos contatos, né? Para quem não segue as nossas páginas, acompanhe os nossos, sempre tem informações, dicas e tudo mais. Vamos lá. Aqui nós temos o edital, conhecimentos gerais para todos os cargos, todos os cargos. A parte de língua portuguesa, né? Nós temos aqui 6 tópicos, mas se você parar para analisar, nós teremos aqui praticamente a gramática normativa inteira, a gramática normativa inteira, tá? Então nós temos aqui conteúdo de começando ali com a compreensão, depois vai ali para ortografia, depois vai para classes gramaticais, morfossintaxe e assim por diante. Ele coloca aqui no edital de maneira gradativa, né? Assim como a gente encontra, assim como a gente começa os nossos cursos de língua portuguesa, por exemplo, a gente começa ali falando sobre texto, né? Análise e interpretação de texto, compreensão e interpretação, a diferença desses dois termos aí. A gente trabalha com tipologia textual, com gênero, então é uma banca que gosta muito de cobrar, tá? Gosta muito de cobrar gêneros e tipologias textuais, tá? Tipos e gêneros textuais. Então é importante ali saber a diferença dessas duas expressões. Então vamos começar aqui o primeiro conteúdo, né? O primeiro conteúdo nós temos o quê? Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Tá, o que que isso quer dizer? Primeiro a gente tem que entender ali, relembrar
a diferença de compreensão para interpretação, né? A compreensão é aquilo que está explícito no texto, a gente encontra no texto as informações no texto. Já a interpretação é aquilo que está subentendido, tá? Então, é aquela análise mais aprofundada, aqueles pressupostos. Então, os pressupostos lá e a gente vai identificando ali o que a gente pode concluir do texto. Trabalhar com reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Aí eu já começo. Quem já teve aula comigo aqui, né, vai lembrar que nas nossas aulas de gêneros e tipologia, eu costumo perguntar: quantas tipologias nós temos? E aí, quantos tipos de textos nós temos? Nós temos classificação ali, quantas classificações de tipologias? Quantos tipos de texto nós temos? Então, vão lembrando aí, quem lembra aí dessa quantidade. Nós temos aí, ó, cinco tipologias textuais, tá? Cinco tipos de texto. Nós temos o texto narrativo, nós temos ali o texto descritivo, nós temos o texto argumentativo, temos o texto expositivo e nós temos o texto injuntivo, certo? Importante mencionar quando falamos ali em tipos de textos, estamos falando da organização estrutural do texto e o objetivo, né? Então a gente sabe que um texto narrativo, por exemplo, tem como objetivo contar uma história. Então, ele vai apresentar ali algumas características específicas, como, por exemplo, elementos da narrativa, né? Então, nós teremos ali a presença de elementos da narrativa, nós teremos ali, muitas vezes, em textos fictícios, dentre outros. O texto descritivo, o objetivo é descrever, detalhar. Argumentativo, argumentar, defender um ponto de vista. Lá na dissertação, na parte, na redação, por exemplo, a banca cobra ali uma dissertação argumentativa, muitas vezes, ou uma dissertação expositiva. Texto expositivo, notícia, jornal, reportagem. E o texto injuntivo, que é aquele que tem como objetivo instruir, orientar. Importante mencionar, tipos de texto eu tenho apenas esses cinco aqui. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, quando falamos aqui em relação a gêneros textuais, nós temos diversos, tá? Nós temos diversos gêneros textuais. Por quê? Praticamente tudo é gênero textual. Tudo é gênero textual. E os gêneros textuais estão aqui, ó, dentro de cada tipologia. Então, em cada tipologia aqui, nós encontraremos diversos gêneros, diversos gêneros. Então, como eu falei, tudo é gênero textual. Cartaz, cartoon, charge, manual de instrução, ah, tudo é gênero textual. Então é importante saber a diferença de tipologia para gênero textual, tá? E aí, muitas vezes, a banca, né, a banca Quadrix costuma cobrar lá a tipologia predominante, ou então qual é o gênero que esse texto pertence. Então, na primeira parte aqui, né, nós temos aqui a questão de compreensão e interpretação de texto, de gêneros, diversos gêneros. Quando ele coloca diversos gêneros, eles podem cobrar aqui poemas, eles podem cobrar música, eles podem cobrar texto informativo, eles podem cobrar aqui um cartaz, uma campanha publicitária. Então é importante estar por dentro de todos esses gêneros aí, ou pelo menos a maioria. Em seguida, nós temos quem? Domínio da ortografia oficial, então as escritas corretas das palavras. Geralmente, o que é cobrado aqui, né, dentro da ortografia, principalmente o uso do hífen, né? O hífen. Então, quando eu devo utilizar, se tem hífen ou não, né? Então, a ortografia oficial vai trabalhar ali com a escrita das palavras. Escreve-se com S, com dois S, dentre outros, tá bom? Então, ortografia, nós vamos ter ali essa parte aí tá, da palavra, a escrita correta das palavras. Em seguida, nós temos aqui o domínio dos mecanismos de coesão textual. O que que isso quer dizer, professor? Quando a gente fala em coesão textual, aí a gente vai lembrar de coerência versus coesão. Muitas vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não, tem relação, mas tem as suas diferenças, né? Então,
Quando a gente trabalha com coesão textual, a gente está falando da ideia central do texto, da ideia do texto de um modo geral, né? Então, se você está falando ali em um tópico, se o texto está abordando que ele é a favor da determinada situação, a determinado assunto, ele tem que defender isso até o fim. Se ele é contra, ele tem que defender, ele não pode ser a favor e contra ao mesmo tempo, senão o texto fica o quê? Incoerente. E a coesão é a harmonia entre os períodos, tá? Lembrando que período é aquilo que inicia com letra maiúscula e vai até a pontuação específica. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, quando a gente tem aí coesão textual, estamos falando da harmonia entre os períodos, tá? Quando a gente trabalha com coesão textual, algumas classes gramaticais sobressaem, algumas classes gramaticais merecem atenção. Então, olha aqui, ó, ele vem falando sobre emprego de elementos de referenciação, tá? Que é, por exemplo, o uso de pronomes, substituição, uso de sinônimos, tá? De hipônimos, de hiperônimos. Professor, o que que é hipônimo? O que que é hiperônimo? Hiperônimo é quando eu pego ali uma palavra de maneira abrangente, um conceito mais abrangente. Por exemplo, país. País é hiperônimo, é uma nomenclatura que faz referência a algo de maneira mais abrangente, né? Já o hipônimo é algo mais específico. Então, por exemplo, Brasil. Brasil é um exemplo de hipônimo, que é o nome específico. Já país, hiperônimo, tá certo? Então, essa ideia de substituição, repetição, né? Então, ele vai trazer ali. Quais classes gramaticais a gente vai trabalhar aqui? Pronomes, substantivos. Nós vamos ter aqui também conjunções, porque elas também são fundamentais, elas são primordiais aí para ajudar na coesão textual. E tá aqui, ó, de conectores. Falou em conectores, falou em quê, professor? Ó, falou em conjunção e preposição. Tá? Mas quais outras classes gramaticais, professor, que nós vamos encontrar aqui neste tópico de emprego de elementos de referenciação? Advérbios. Então, nós temos aqui uma diversidade, para vocês observarem que as classes gramaticais, é, elas estão presentes em praticamente todos os conteúdos, né? Se a gente parar para analisar todos os conteúdos, eu preciso ter ali o domínio da classe gramatical, tá? Então aqui nós temos elementos de sequenciação textual. Então ele vai trazer ali, por exemplo, um pronome, perguntar a quem esse pronome faz referência, né? Quem ele retoma, porque eu estou utilizando um termo para evitar repetição de palavras. Em seguida, nós temos aqui, ó, emprego de tempos verbais, tempos e modos verbais. Então, a gente sabe que o verbo é a classe gramatical mais extensa que nós temos. É a classe gramatical que a gente precisa ter na ponta da língua, tá? Quem participou da última aula, lembra que eu falei sobre classes gramaticais e eu falei que nós temos 10 classes gramaticais e algumas classes gramaticais mereciam uma atenção redobrada, aquele carinho, atenção, aquilo que todas são importantes, mas há algumas classes gramaticais que merecem uma atenção redobrada, por exemplo, pronomes, substantivo, tá? De conjunção, verbo, tá? Então são classes gramaticais que merecem atenção redobrada. O verbo nem se fala, né? Porque quando a gente trabalha ali, por exemplo, com núcleo da oração, quando a gente vai trabalhar com análise sintática, automaticamente a gente está falando ali sobre o verbo. A gente vai precisar do verbo, a gente identifica primeiro o verbo. Ele que vai ser o nosso, né, o nosso norteador. O termo norteador é o verbo na análise sintática, porque para você identificar sujeito, quem você tem que localizar primeiro? Verbo. Né? Para você identificar ali se tem complemento, objeto, objeto indireto, quem? Verbo. Concordância verbal, colocação pronominal, tudo está atrelado a verbo. Então, verbo é uma classe gramatical que merece essa atenção aí, tá certo? Então, emprego de tempos e modos verbais, empregar de maneira correta, correlação verbal, dentre outros. Emprego das classes de palavras. Aí aqui sim, ele vem falando de quem? Ele vem falando ali das classes gramaticais. Quantas classes gramaticais nós temos mesmo? Quem lembra aí das classes gramaticais? Nós temos quantas classes gramaticais? Quem está pensando aí e ainda não digitou e está falando aí, eu estou lendo a sua mente,
Eu estou conseguindo captar a sua informação aí ó, da tua mente e você acertou 10 classes gramaticais que nós temos. Elas são divididas em quantos grupos? De maneira abrangente, nós temos dois grupos, né? As classes gramaticais variáveis, que são aquelas que sofrem algum tipo de flexão. Quem são? Substantivo, isso. Quem mais? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Quem mais? Verbo, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis classes gramaticais que sofrem algum tipo de flexão, tá? Substantivo, tem masculino, tem feminino, plural, singular, aumentativo, diminutivo, certo? Vai ficar gravado assim, já tá gravando aqui, ó. Importante, se ficou dúvida depois, para entender toda essa bagunça do material aqui, é importante, né, assistir às aulas para entender aqui toda essa bagunça que vai ficar esse material. Beleza? Então nós temos aqui artigo, sofre variação, feminino, masculino, singular, plural, adjetivo e assim por diante. Lembrando que o verbo, como eu falei lá anteriormente, né, no slide anterior, é a classe gramatical que mais sofre variação, tá? É a classe gramatical que sofre variação de número, singular, plural, de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, de tempo, pretérito, presente, futuro, né? Então tem toda essa parte aí. Se você pega ali o capítulo de verbo dentro de uma gramática normativa, você vai observar que é gigantesca, gigantesca, tá certo? Então, emprego de classes gramaticais, das classes de palavras. Nós vamos ter aqui relação de coordenação entre orações. Ó, a análise sintática do período, período que? Composto, composto. Nós temos aqui relação de subordinação, tá? Ou seja, mais uma vez, período composto por subordinação. Emprego de sinal de pontuação, de sinais de pontuação. Vocês observaram o seguinte, ó, já pararam para analisar? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, ó, emprego das palavras, de classes gramaticais, domínio de morfossintaxe, tá, gente? Lá é domínio da estrutura morfossintática. Aí vai uma pergunta para vocês. O que é morfossintaxe? O que é morfossintaxe? Onde eles vivem? Como ela se reproduz? E aí, o que que é morfossintaxe? A morfossintaxe é o terror da galera, né? Por quê? Porque é a mistura de tudo. É a mistura daquilo que você precisa, da base, que é o quê? Morfologia. Então, é morfologia mais sintaxe. É você chegar e fazer isso aqui, ó. O aluno comprou o livro. Que é a morfossintaxe, professor? É uma belezura, é uma das melhores partes da gramática normativa. É aquilo que a gente, ó, gosta de fazer, que é o que? Analisar a palavra quanto à sua classe gramatical. Qual é a classe gramatical aqui? Artigo, muito bem. Aluno, substantivo. Comprou, verbo. O, muito bem, artigo e livro, substantivo. Isso aqui é o quê? Análise morfológica. E análise sintática, professor? Ó, sujeito, predicado. Só isso? Não. Adjunto adnominal, núcleo do sujeito, verbo transitivo direto, adjunto adnominal, núcleo do objeto direto. Objeto direto. Olha que coisa linda que fica, gente. Olha que coisa linda. Isso aqui, é o que nós fizemos agora, tá? Essas duas análises aqui é o que nós chamamos de morfossintaxe, análise morfossintática. É dizer qual é a classe gramatical dessa bendita palavra e qual é a função desta bendita palavra neste contexto, tá? Então, para entender a morfossintaxe, você precisa entender o que primeiro? A morfologia. É um estudo gradativo, não adianta nada você, professor, hoje eu vou estudar sujeito predicado, mas chega lá,
Tem preposição, vou estudar complemento verbal, professor, lá, objeto direto, objeto direto. Aí chega lá, tem preposição ou não tem preposição? Aí o pessoal fica, o que que é preposição mesmo, professor? Aí fica falando que comprou aquele livro. Aí tem gente que chega e fala o seguinte: tem preposição, professor, o aquele. Aí você fala, não, aquele é o quê? Pronome. Ou seja, a pessoa está perdida. Não tem uma boa base. Se não tem, se não tem uma boa base, não adianta prosseguir. Então, eu sempre falo, tá com dificuldade em análise sintática? Volta para morfologia, domine a morfologia. Tenha na ponta da língua, saia classificando todas as palavras que você encontrar, tá? Saia classificando. Nossa, a pessoa te mandou um recadinho lá. Te amo, eu te amo. Coloca lá, ó, eu é pronome, te é pronome, amo é verbo. Faça isso, comece a analisar tudo ao seu redor, comece a classificar as palavras. Aí assim você vai aprender, vai ter ali o domínio da classe gramatical, da morfologia. Aí sim, você vai para o próximo nível, que é o quê? Identificar a função dessas palavras dentro de uma frase. Porque a análise sintática é isso. É falar o seguinte, ó, deixa eu te falar, tá vendo esse substantivo aqui? Esse substantivo, ele é morfologicamente substantivo, mas sabe qual é a função dele hoje? Hoje ele está trabalhando de quê aqui nessa frase? O trabalho dele aqui é núcleo do sujeito, a função dele é núcleo do sujeito, certo? Ó, tá vendo essa palavra aqui? Livro é um substantivo também, só que nesse contexto aqui, ele está trabalhando, exercendo papel, a função dele hoje aí é ser núcleo de objeto direto. Nada mais que isso, tá? Então, eu tenho classes gramaticais e eu tenho a análise sintática. Então, eu preciso ter o domínio das classes gramaticais para poder passar para análise sintática, tá certo? Passou da análise sintática do período simples, vai para quem? Vai sim para o composto. O que que é um período composto, gente? O que que é um período composto? E você falou aí do outro lado da tela que o período composto é aquele que tem duas ou mais orações. Você está certíssimo, está caminhando perfeitamente. Então, o período composto é aquele que apresenta duas ou mais orações, tá? E elas apresentam relação ali entre si. Ou relação de coordenação. Professor, traduza, por favor. Coordenação, independência. Cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu sujeito, tem o seu complemento, um não precisa do outro, só estão ali unidos, tá? Em relação à questão de sentido, mas cada um tem a sua vida. Um não depende do outro, não. Se uma oração quiser pegar as coisas das trouxas dela e ir embora, vai numa boa e vai ser feliz em outro período simples. Um período simples ou até achar um período composto, um outro período simples para formar um período composto. É mais ou menos assim que funciona a questão de coordenação, período composto, coordenação. Já a subordinação, não. A subordinação envolve uma relação de quê? De dependência. É o que está faltando ali, eu tenho ali. Então é uma parte completa a outra. Olha aí, ó, poético, né? Análise sintática do período composto. Isso aqui é perfeito. Então, nós temos ali a relação de subordinação, período composto por subordinação, tá certo? Relação de dependência. Um depende do outro para existir, certo? Aí vocês observam o seguinte, ele colocou lá sinais de pontuação. Sim, a gente trabalha com sinais de pontuação depois que a gente trabalha com tudo isso aí. No meu curso de português eu sempre trabalho, nos meus cursos de português eu sempre trabalho. Começa ali, né, de maneira gradativa. Eu vou trabalhar com pontuação praticamente nas últimas aulas. Por quê? Porque o aluno precisa saber o que que é uma adjunta adverbial de grande extensão, ele precisa saber o que que é uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Ele precisa saber o que que é uma oração. Ó, só nome bonito, oração subordinada, adverbial. Ele precisa saber tudo isso aí para saber se tem ou não vírgula. Ele precisa saber de conjunções, de conectivos, dentre outros. Precisa saber que uma vírgula não é para você respirar ir em casa, tomar um banho, beber uma água, voltar para casa e falar novamente. Não! A vírgula serve para você isolar algumas expressões, serve para você separar elementos que exercem a mesma função sintática, dentre outros. E ó, depois nós temos quem aqui? Ela, concordância. Concordância o quê? Verbal e concordância nominal, certo? Então, parte aqui, temos mais? Temos, olha aí, ó. O que mais que nós temos? Regência. Regência verbal, regência nominal, tá?
Depois que a gente trabalha com regência verbal ou regência nominal, aí a gente cai matando em quem? Em crase, tá, gente? A gente só trabalha com crase depois que a gente trabalha com regência. Por quê? Porque o uso da crase é quando, né, na maioria dos casos, o uso da crase ocorre quando um termo regente solicita uma preposição e o termo regido admite um artigo, né, um pronome demonstrativo e assim por diante, tá? Depois nós temos quem? Colocações pronominais. Vocês observaram que tudo a partir de agora, aqui, ó, daqui para cá, ó, dessa parte para cá, dessa parte para cá, tudo envolve verbo? Tudo envolve verbo. Porque oração, o que que é uma oração? Todo enunciado que gira em torno de um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho 500 verbos, eu tenho 500 orações. Então, tudo gira em torno de um verbo. Aí eu tenho aqui concordância verbal, regência verbal, colocação dos pronomes átonos, tá? Então, todos esses conteúdos aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem mais aqui. Todos esses conteúdos estão atrelados ali à parte da gramática normativa. Ele praticamente cobrou a gramática inteira aí, se você parar para analisar. Tem toda a gramática, tem classes gramaticais, tem ortografia, tá? Tem a parte de análise sintática do período simples, análise sintática do período composto. Para em seguida ele trabalhar com o quê? Olha, o que a banca gosta de trabalhar, gente, reescrita. E eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: quando a banca coloca a reescrita de oração, se prepare, você precisa ter um olhar de revisor. Olhar de revisor, sabe por quê? Porque dentro de questões que envolvem ali reescrita de frases, de oração, de período, de parágrafo, dentre outros, a banca cobra toda a gramática, cobra acentuação, cobra ortografia, cobra pontuação, cobra regência, cobra significação de palavras, cobra emprego das classes gramaticais, cobra concordância, eu já falei, colocação pronominal, cobra regência, cobra tudo. Então ele pode cobrar tudo, às vezes ele tira uma vírgula, às vezes ele tira um acento, às vezes ele une uma palavra, tira outra palavra, né? Às vezes ele coloca uma palavra para induzir a um sinônimo, então você tem que lembrar de semântica. Então, quando chega nesse tópico aqui, o candidato tem que estar com a gramática normativa na ponta da língua e ter aquele olhar crítico, aquele olhar de revisor, aquele olhar assim, bater o olho, tem que ver se tem erro ou não. Tá? Então é nessa parte aqui. Porque dentro de reescrita de frases, de parágrafos e tudo mais, nós temos significação das palavras, né? Os conceitos sinônimos. Ó, eu sempre costumo falar, citar como exemplo a prova do concurso da Secretaria de Educação 2022, se eu não me engano, que teve, não sei, foi 2022? Não sei, acho que foi, que teve uma palavra cornucópolo, algo desse tipo assim. Era um nome mais ou menos assim. E aí ele perguntou se poderia substituir por uma palavra que tinha um valor de algo pontiagudo. E o item estava certo, né? Porque esse cornucópolo lá, sei lá, era algo pontiagudo, estilo aquele da entrada do Águas Correntes lá, o chifrudo, né? Então, ele perguntou se podia substituir. Então, se a pessoa não lembrava ali do conceito, não lembro, professor, não faço a mínima ideia, né? Então, é importante trabalhar ali com sinônimos, tá? Ler bastante para poder conseguir utilizar as palavras. E tenta jogar a palavra quando ele pede para substituir, tenta jogar a palavra lá no lugar, veja se faz sentido, né? Se for uma palavra conhecida. Se não for uma palavra conhecida, torça para que seja uma palavra que você conheça, né? Que o seu candidato não conheça, mas que você conheça para poder, né, acertar. Então, significação de palavras ali, a gente trabalha principalmente com sinônimos. E o que que é sinônimo? Sinônimos são palavras diferentes, mas que apresentam ali o mesmo sentido. Palavras escritas de forma diferente, mas com o mesmo significado, certo? É o que também, ó, outra observação. Essa parte, quando você estiver estudando, vai ser fundamental, inclusive, para a tua redação, que lá na sua redação você vai escrever um texto e esse texto não pode ter repetição excessiva de palavras. Então você vai colocar lá sinônimos, você vai colocar todo esse conteúdo aqui, ó. Esse conteúdo aqui você vai precisar, tá? Então você vai precisar desse conteúdo aqui de conectivos, de conjunções e tudo mais, tá? Então vai ajudar bastante. Substituição de palavras ou de trechos, né? Mudanças ali
reorganização da estrutura de orações e de períodos. Como assim, professor? Transformar ali voz ativa em voz passiva, mudar a ordem das frases. Então, é algo, como eu falei, precisa ter aquele olhar crítico, aquele olhar de águia. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Como assim, professor? Ó, linguagem formal ou informal, tá? Então aqui já vem com a questão de variação linguística, dentre outros. Então essa é a análise aí desse primeiro momento, tá? Sobre o edital. Então, ó, cumprindo aqui todo o edital, tá certo? Esses são os conteúdos que vocês vão encontrar aí que vocês precisam revisar. Coloquem de maneira organizada, salve esse post aqui depois, né? Eu vou apagar aqui. Vocês vão tirar um print depois aí. Deixa eu só apagar a parte. Vocês já têm também, né? No edital, mas salva lá e vai estudando, vai eliminando aqui, vai grifando. Opa, hoje eu estudei, né? Eu estudei aqui, professor, a parte de compreensão e interpretação. Já grifei aqui porque eu já estudei, professor. Já sei a diferença e vai fazendo exercício, vai fazendo exercício. E você vai estudando ali, eliminando os tópicos, tá? Eliminou tudo? Cai matando em exercício, claro, estudando os conceitos e exercício. Conceito e exercício. Dúvidas sobre o edital? Alguma pergunta sobre o edital para a gente já cair matando nas questões? Dúvidas? Ficou claro? Tá bem tranquilo, tá? Tá bem enxuto aí. Então, vamos, vamos então agora para as questões, tá bom? Então vamos lá. Questão atualizada aí de 2025, tá? Eu peguei essa prova aqui, foi de 2025, né? Analista de atendimento e cobrança da Quadrix. Então, é Conselho Regional de não sei o que, tem uns nomes aí. E começamos aqui com o texto, tá? A prova que tinha umas 10 questões, eu peguei aqui a maioria. 10 não, ela tinha 9 questões, 10 questões. 10. Agora eu não lembro. Mas eu peguei a maioria aqui, tá? Para sintetizar esse edital aqui. Claro, tem muitas coisas que a gente encontra, vai ter no edital aqui, outras não. Então, olha só, a gente começa sempre com texto, tá? E eu sempre falo para os alunos: vai ter o texto, vai ter questão de interpretação de texto, então leia o texto, leia de maneira detalhada e tudo mais, para facilitar, certo? Vamos começar aqui, ó. Marcos Lúcius. Era um comício numa praça da cidade. O prefeito exaltava, orgulhoso, a retomada do crescimento, as cores da bandeira, o hino municipal e o escambau. De repente, o chão começou a tremer. Uma enorme fenda abriu-se no chão. Todos pensaram que era a sétima trombeta do Apocalipse e se afastaram. A guarda acalmou os ansiosos e afastou os curiosos. Os sábios da cidade reuniram-se rapidamente e aconselharam o prefeito. Era necessário que o município, cadê? O munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo e a fenda fechar-se-ia. Ó, mesóclise. Então levantou-se Marco Lúcius, olhou nos olhos de todos e disse: façam por merecer. E simplesmente saltou para nunca mais ser visto. Aí a questão diz o seguinte: começa já com a parte de aspectos gramaticais, né? Com análise gramatical aí. Então a gente tem aí. Nas frases, os sábios da cidade reuniram-se rapidamente e aconselharam o prefeito. E era necessário que um munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo. As palavras rapidamente e voluntariamente são. E aí, qual alternativa vocês marcariam? E aí? Letra A, letra B. Professor, não lembro, professor, eu não sei. Chuta, qual você chutaria? Aqui pode chutar, tá? Não lembro, pode chutar. Aqui você pode chutar tranquilamente. Então, e aí? Letra B, letra B.
Letra B, vamos ver aqui, ó. Rapidamente, nós já sabemos que pertence a qual classe gramatical? Advérbio. O que que faz um advérbio? O advérbio ele serve para quê? Para ferrar com a nossa prova? Para ferrar com a nossa vida? Não, pelo contrário, ele está ali para nos ajudar, né? O advérbio ele é uma classe gramatical, né, que modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica o próprio advérbio, trazendo a ele, dando a ele circunstâncias. E nós temos uma diversidade de circunstâncias, de modo, de tempo, de lugar e assim por diante. Como é que eu vou saber, professor? Olha aí, a galera já colocando aí. De tempo indica lugar, de tempo é quando. É só você perguntar quando, né? Intensidade é muito. Esse de gradação não é ordem, né? Negação é indicar não. E o modo é como. Como? Tá na dúvida? Vai colocando aí. Então, olha só. Como é que os sábios da cidade se reuniram? Como eles se reuniram? De que modo eles se reuniram? Rapidamente. Então, aqui, ó, modo. Era necessário que o munícipe corajoso saltasse. De que modo? De que modo? Voluntariamente. Então, estamos diante aqui de um adjunto adverbial. Então, aí já vai uma outra observação aqui, porque a gente vai sempre estar retomando ali, tá? O advérbio sempre vai exercer função sintática de adjunto adverbial, certo? O advérbio sempre vai exercer função sintática de adjunto adverbial. Por que que eu falo isso? Porque é importante a gente entender também quais são as classes gramaticais, que funções sintáticas determinadas classes gramaticais podem exercer. Por exemplo, o adjetivo. Um adjetivo só pode ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. O artigo só pode ser adjunto adnominal, tá? O substantivo pode ser sujeito, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Ele pode exercer quase todas as funções sintáticas, né? Pode ser núcleo de adjunto adverbial e assim por diante, tá? Então é importante lembrar isso aí. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial, eles são adjuntos adverbiais que introduzem circunstância, uma ideia de modo, é só lembrar como foi feito isso. De que modo eles se reuniram? Rapidamente, tá? De que modo ele pediu que fosse necessário o munícipe ali? O munícipe é quem reside, tá? É a pessoa que reside ali em um município. Corajoso, saltasse. De que modo que ele tinha que saltar? Modo voluntário, tá? Então, adjuntos adverbiais que introduzem circunstância de modo, tá? Modo. Geralmente, ó, uma observação aqui. Em boa parte dos casos, os adjuntos adverbiais terminados em mente, o advérbio terminado em mente, né? Ele indica modo. Em boa parte, tá? Não estou dizendo que é sempre, não. Cuidado, tá? Em boa parte, você vai ficar atento ali qual a ideia que ele traz. Então, boa parte dos casos, os advérbios terminados em mente, eles vão ser ali ah, advérbios indicando modo. Tudo bem? Então, tranquila a questão aí, estava bem fácil. Então, o gabarito aqui da questão de número um, gabarito letra I. Vamos para a próxima, questão de número 2, que diz o seguinte. Ó, só voltando aqui rapidinho. Adjuntos adverbiais, professor. Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar? Análise sintática. Análise sintática. Análise sintática do período simples, tá? Estamos diante aqui necessariamente de termos acessórios. O que são termos acessórios? São termos que podem ser, nós temos ali dentro da oração, nós temos os termos da oração. Nós temos os termos, nós temos os termos integrantes da oração, nós temos os termos essenciais, tá? Essenciais, integrantes, e nós temos os termos acessórios. São essas três classificações no período simples, tá?
Termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, complementos, né? Termos acessórios, adjuntos, aposto vocativo. Então, mais precisamente aqui, dentro da análise sintática do período simples, mais precisamente, termos acessórios da oração. Em seguida, nós temos a oração que o munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo, funciona sintaticamente como, olha só, ele quer saber qual é a função sintática desse termo. Então a gente já sabe que temos um que aqui, né? Aí ele vem falar aqui que é um predicativo do sujeito, objeto direto, sujeito, adjunta de nominal, adjunta adverbial. Como é que eu vou fazer, professor? Simples, analisando. Olha aqui, ó. Deixa eu ver onde ele está. Aqui. Era necessário que o munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo. Então eu tenho aqui a primeira oração, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho aqui um período composto, tá? Um período composto por subordinação. Então nós temos aqui, ó, ah, era necessário. O que era necessário? Que um munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo. Então, nesta primeira oração aqui, pessoal, como é que eu sei que é um período composto por subordinação? Vocês podem observar que eu tenho um que aqui, tá? Este que é uma conjunção integrante. Tá na dúvida? Substitua toda essa expressão aqui por isso. Era necessário isso. Tem sentido? Tem. Se tiver sentido, estamos diante de uma oração subordinada substantiva. E este que é uma conjunção integrante, tá? Então, oração subordinada substantiva. Vamos aqui para a oração principal. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito, falta quem? Vamos localizar o sujeito dessa oração? O que era necessário? Que o munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo. Então, olha lá, que o munícipe corajoso saltasse voluntariamente para o abismo era necessário. Então, toda essa expressão aqui exerce função de sujeito, tá? Então, ele exerce uma função de sujeito, pois concorda entre sujeito e verbo, a concordância entre o sujeito e verbo é feita na terceira pessoa do singular, quando o sujeito é oracional. Então, o item aqui está certíssimo. De cara aqui a gente já eliminaria predicativo do sujeito, tá? Para ser predicativo do sujeito, eu preciso ter o sujeito mais o verbo de ligação, aí sim o predicativo do sujeito, tá? Agora se eu falo o seguinte, ó, o importante é que todos anotem a informação. Aí aqui seria predicativo do sujeito, tá? Então, para ser predicativo do sujeito, é só lembrar que ele vai estar colado aqui, ó, com o verbo de ligação. Eu tenho sujeito, verbo de ligação, falta quem? Predicativo do sujeito. Essa é a diferença, tá certo? Objeto direto não dava porque o verbo precisa ser, ele não, o verbo de ligação ele não admite, tá? Aí a gente tem que relembrar também o quê? A gente precisa relembrar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma tela aqui. A gente precisa relembrar do. A gente precisa relembrar de transitividade verbal. Transitividade verbal. E quando a gente fala em transitividade verbal, a gente fala da relação do verbo com o seu complemento. Então, o verbo ele pode ser intransitivo quando ele apresenta sentido completo. Ele pode ser transitivo quando precisa de complemento, ele não tem sentido completo. Aí ele vai ser transitivo direto, que é aquele sem preposição. Ele vai ser direto. Opa, deixa eu ver se apaga aqui. Indireto, quando ele vem
com preposição, certo? Ou ele vai ser direto e indireto. Quando é um verbo exagerado, ele não se contenta só com um, ele necessita de dois. Um sem preposição, e o outro com, certo? E em seguida ele tem ali, nós temos ali o verbo de ligação. O verbo de ligação, que é aquele verbo que nós chamamos de verbo relacional. Então, ele serve para ligar o sujeito a uma característica, o sujeito ao seu predicativo. Geralmente nós temos aqui, esses são os principais verbos. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, dentre outros, tá? Então, esses são os principais verbos de ligação, também chamados de verbos relacionais. Eles só servem para ligar o sujeito a uma característica, o sujeito ao seu predicativo do sujeito, tá certo? Então, quem quiser tirar um print dessa tela aí, porque esse aqui não fica, não vai ficar lá, tá? Não vai ficar salvo lá no documento. Então, quem quiser tirar um print ou depois volta na gravação e tira um print, tá? Porque ela vai sumir agora aqui. E aí, a gente precisa revisar esses conteúdos. Transitividade verbal. Transitividade verbal está dentro de qual conteúdo, professor? A análise sintática do período simples também, certo? Então, o gabarito aí da questão de número 2, letra C. A letra C aí. Questão de número 3 diz o seguinte: na frase, todos pensaram que era a sétima trombeta do Apocalipse e se afastaram. A palavra que introduz. A palavra que introduz. Vamos lá, primeiro vamos ver o que é esse que. Porque o que tem muitas funções. Dentro de os principais aqui, a gente precisa saber se esse que é uma conjunção integrante, porque se for uma conjunção integrante, está ligando ali uma oração subordinada, tá? Substantiva. Se for ali um que, pode ser pronome relativo, ligando ali, né, a oração principal com uma oração subordinada adjetiva. Como é que eu vou saber? Simples, substituindo. Quando for o quê? Conjunção integrante, substitua por isso. Todos pensaram isso, certo? Todos pensaram isso. Opa, tem sentido. Então estamos diante de quê? De uma oração subordinada substantiva e nós temos aqui uma conjunção integrante. Agora, professor, como é que eu sei se é um pronome relativo? Você vai substituir por o qual e seus variantes, tá? E as suas variações. A qual, os quais, as quais. Por exemplo, a escola, trabalho, fica ali. Observe que esse quê? Tenta substituir por isso. A escola, isso. Não tem sentido. Agora substitua aqui. A escola a qual trabalho, fica ali. Viu como teve coerência? Estamos diante aqui de um pronome relativo. Então, olha aqui, ó. Todos pensaram que era a sétima trombeta. Todos pensaram isso. Tem sentido ou não tem? Então, ela está ligando aqui uma oração subordinada. Vamos lá. Na letra A, ele diz que indica uma característica de um núcleo do substantivo por ela retomado. Não, não está fazendo ali não está indicando característica, pelo contrário. Se eu parar aqui e falo o seguinte, pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, um babado fortíssimo. Todos pensaram. Aí eu paro aqui, não travou não. Paro aqui, saio, fecho o meu computador, vou embora. Vocês vão compreender essa informação? Vão compreender sim ou não? Acredito que não, tá? Acredito que não. Por quê? Porque você vai pensar o quê, professor? Pensar o quê? Pensaram isso, pensaram que era a sétima trombeta. Então, observe que o verbo pensar aqui, ele necessita de um complemento. E quem completa o sentido deste verbo aqui, do pensaram, nessa sentença? Quem completa? Toda essa galera aqui. Toda essa galera completa.
Então, a função deste termo aqui, dessa expressão, desta oração, é completar o sentido de um verbo, tá? Só que é um complemento em forma de quê? De oração, olha aí, ó. Todos pensaram que era. Olha o foco, gente, tá no verbo. Era. Todos pensaram que era. Todos pensaram que era. Professor, por que que não pode ser um sujeito? Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo. Localiza o sujeito desse verbo. Como é que a gente faz para localizar sujeito mesmo? Dentro da oração. Primeiro a gente pega o verbo, não é isso? Faz a pergunta quem ou que. Quem foi que pensou? Quem pensaram aqui? Todos. Opa, então já tem sujeito. Se já tem sujeito, não precisa de outro, já que é uma oração subordinada, é o que está faltando. Ó, oração subordinada é aquilo que está faltando na oração principal. Tá faltando alguma coisa na oração principal. O que que falta na oração principal? Sujeito, muitas vezes. Só falta predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Muitas vezes falta isso. Então, ele está lá em forma de oração, certo? Então, neste caso, ele completa o sentido de um verbo. Qual a alternativa que eu tenho ali? Complemento de um verbo. Gabarito aqui da questão de número 3, letra D, de conteúdo delícia. Esse conteúdo aqui, ó, é delícia, simples assim. Olha aí, ó. Um complemento oracional de um verbo. Olha lá. Quem pensa, todos, já tem sujeito, então esquece sujeito. É um verbo transitivo. E aí, precisa de complemento. Quem completa? Toda essa expressão aqui em forma de oração. Então, completa o sentido de um verbo por meio de uma oração. É o que nós chamamos de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nossa, professor, que nome grande, extenso. Sim, mas só o nome que assusta. Eu sempre falo que na língua portuguesa o que assusta só é a nomenclatura. O restante é tranquilo, porque é o objeto direto com oração, com verbo. Simples. Só isso, tá? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4, deixa eu ver aqui. O acréscimo da palavra jamais, jamais, após a palavra fenda no trecho. A fenda fechar-se-ia, fechar-se-ia. Teria como resultado A. Vamos lá, que conteúdo é isso aqui, professor? Professor, você não falou o conteúdo da questão de número 3. Conteúdo da questão de número 3 é o quê? Deixa eu ver onde eu coloco aqui. Análise sintática do período composto. Aqui nós temos o quê? Colocação pronominal. E o que que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é a relação do pronome oblíquo átono em relação ao verbo, tá? Em relação ao verbo. Quando eu tenho aqui, por exemplo, pronome oblíquo átono, átono mais verbo, eu tenho próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Quando eu tenho verbo mais pronome oblíquo ato, eu tenho ênclise. Só os nomes bonitos, só os nomes bonitos. Quando eu tenho verbo mais pronome oblíquo ato mais verbo, eu tenho mesóclise. E nós temos uma diversidade de classificação, certo? Dentro da próclise, nós temos diversos usos, principalmente quando eu tenho ali alguns advérbios, palavras negativas, né, que trazem ideia de negação, é um fator que atrai o pronome para próximo dele e vem antes do verbo, tá certo? Quando é que eu vou utilizar ênclise, por exemplo? Início de frase. Eu não posso chegar aqui de acordo com a gramática normativa, falar, me empresta sua caneta? Não, gramaticalmente falando, não. Claro que no dia a dia, na oralidade, a gente utiliza. Mas o correto, gramaticalmente falando, é empreste-me uma caneta, empreste-me uma caneta. Então, eu não posso iniciar a frase com pronome pessoal oblíquo átono, tá? Essa é a regra geral. Mesóclise, professor, quando é que eu vou ter? Neste caso aqui,
quando eu tiver um verbo no futuro, futuro, ou do presente ou do pretérito. Como é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Fecharia, fecharia. Ó, fecharia é futuro do pretérito. Mas neste caso utilizou o quê? Uma mesóclise. Então é fechar-se-ia, entregar-te-ei o documento, tá? Então, mesóclise. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, toda vez que eu tiver um fator atrativo, e quais são os fatores atrativos? Nós temos diversos, como eu falei, né, para ter próclise. Quando eu falo ali, por exemplo, a fenda jamais fechar-se-ia. Não, como é que é a forma correta? A fenda jamais se fecharia. Por quê? Porque é um advérbio e ele vai trazer uma ideia de negação, tá? Ideia de negação. Não, nunca, jamais, certo? E é um fator atrativo. Fator atrativo puxa, tá? Puxa o pronome para antes do verbo. Então, a alternativa que mostra aqui é, deixa eu ver aqui, antecipação do pronome ser ao verbo. Exatamente. Então vai ficar como? A fenda jamais, jamais se fecharia. Então eu tenho todos os casos ali de ênclise, mesóclise. Mas se eu tenho um fator atrativo, quebra a regra e volta para a próclise, tá certo? Então, o gabarito da questão de número 4 aqui, nós temos como resposta a nossa letra A. Tudo bem? Estudo de colocação pronominal. E colocação pronominal tem relação com quem? Olha ele aqui, ó. Ó, ó. Verbo. Então tem que ter o verbo na ponta da língua aí. Outro conteúdo aqui, o prefeito exaltava orgulhoso a retomada do crescimento. O termo orgulhoso funciona como? Gente, observe que ele está aqui, ó, isoladinho, bonitinho. Professor, é um aposto. Gente, aposto é um termo que explica o outro, se tiver entre vírgula, né? Ou se não tiver entre vírgula, ele está especificando. E para ser aposto, ele tem que ser substantivo. O orgulhoso é o quê? Adjetivo. Então, de cara, já mata isso daí, tá? Pode ser adjunta adnominal, professor? Não, porque adjunta adnominal não pode estar separado do seu nome por vírgula, tá? Não pode estar separado do nome com vírgula. Então já elimina aí também. Pode ser sujeito? Não. Quem é que quem exaltava? O prefeito. Então também não pode ser sujeito, tá? Professor, pode ser predicativo do objeto? É uma característica que foi atribuída ao objeto? Quem é que estava orgulhoso aqui? Quem é que estava orgulhoso? O nosso querido prefeito. O nosso querido prefeito estava orgulhoso. Então, quem é o prefeito aqui? O prefeito é o sujeito da oração, tá? Quem exaltava? O prefeito, então é o sujeito. E qual é a característica? Qual é o estado desse prefeito nesse dia aí com a retomada, né, do crescimento? Qual era ali a característica dele? Orgulhoso, o estado dele. Logo aqui na questão de número 5 nós estamos diante de um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, ou uma atribuição, tá? Uma atribuição, por exemplo, ele é o professor. Ele é o professor, certo? Então, característica ou atribuição em relação ao nosso querido sujeito. Tudo bem? Tranquilo até aí? Que conteúdo é esse, professor? Análise sintática do período simples, tá? Dentro do período simples, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, olha só, vou até colocar aqui no cantinho que deixa eu apagar aqui para vocês entenderem o que que vem a ser essa análise sintática do período simples. Análise sintática do período simples é estudar o quê? Sujeito e sua classificação, predicado e sua classificação, complemento verbal. Quem é complemento verbal? Objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, agente
da passiva, predicativos, adjuntos, vocativo, aposto e toda aquela galera ali que está relacionada a esses conteúdos aí, tá? Então, essa é a análise sintática do período simples. Análise sintática do período composto, identificar ali, né, a classificação, oração subordinada e oração coordenada, certo? Opa. Então, questão de número 5 aí, gabarito letra B. Aí a gente vem aqui, ó, olha como é que ele fez. Ele colocou na questão já mais adiante os gêneros textuais. Ele vem cobrando gêneros textuais ali depois que você praticamente já esqueceu o texto, né? Mas você não esqueceu o texto por quê? Porque você leu, tá? Porque você leu o texto. Então você leu o texto, você já sabe, né, toda a informação. Então vamos lá. A estrutura e o conteúdo do texto permitem concluir que ele pertence ao gênero. Falou em gênero, gênero é aquele conteúdo específico dentro da tipologia, tá? Então, ó, é dentro da tipologia. Tá. Vamos analisar lá o texto rapidinho. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Opa. Ó, vamos analisar o texto aqui rapidinho. Então, olha aqui, ó, ele tá o quê? Narrando o fato. Olha lá. Era um comício numa praça da cidade. Olha aí, ó. Tempo, espaço. O prefeito, personagem. Ele tem quem aqui? Ele tem o pente, tá? Ele tem o pente. Olha o meu pente bonitinho aí, né? Ele tem o pente. O que que é o pente, professor? Personagem. Enredo, que é a história. Narrador. Tempo. Nossa, esse meu T aqui ficou parecendo ruim. E espaço, onde se passa a história, tá? Então ele tem um pente. Ele tem ali os elementos da narrativa. Então, se é um texto narrativo, vamos ver aqui. O bom das questões de múltipla escolha também é que você vai aprendendo por meio da eliminação. Você vai justificando por que que o item, a letra A não tá, a letra B, a letra C e assim por diante. Vamos lá. Fábula é um texto narrativo? Sim ou com certeza? Óbvio, professor. Muito bem. Notícia é um texto narrativo? Não, é um texto informativo. Mas tem características narrativas, professor. Sim. Se você parar para analisar, a notícia tem tempo, tem espaço, tem a pessoa que está contando, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele não é contar uma história, é o quê? Te informar, manter você informado sobre o que está acontecendo. É uma reportagem? Também não, segue a mesma ideia ali da notícia. É um artigo de opinião? Mesmo sabendo que esses três gêneros aqui, textuais, pertencem à mesma esfera, que é a esfera jornalística, o artigo de opinião também não, porque ele não está defendendo um ponto de vista, não é um texto ali opinativo, é uma história. Então, elimina. É um conto? Pode ser, pode ser. Vamos analisar agora, porque é um texto narrativo e tudo mais. Vamos lá, qual é a característica da fábula? Ah, a fábula é aquela que, aquele texto, aquele gênero textual que tem, né, os bichos que têm atitudes humanas, tá lá, já que mesmo no modo implícito, há personagens não humanos lá, de forma alguma, nós temos todos que são humanos. Conto é uma vez que o conto é uma narrativa normalmente curta? Sim, com certeza. Narrativa curta, história breve, logo, tá, breve a qual é mais ficcional do que a crônica e é focada em um único conflito principal. Certíssimo. Professor, qual é a diferença do conto para a crônica? A crônica geralmente é um texto reflexivo, ele traz reflexão e traz assuntos do cotidiano, tá? Então lá ele não está trazendo nenhuma reflexão, só está contando uma história. Logo, o gabarito da questão de número 6 é a nossa letra E. Entenderam isso aí? Questões de múltipla escolha. Quando vocês estiverem estudando, revisem item por item, analisem termo por termo ali. Neste momento que você está estudando, justifique por que que aquele item está errado, por que que não pode ser a letra A, por que que não pode ser a letra B, e assim por diante. Tenho certeza
de que a partir do momento que você começar a fazer isso aí, você vai conseguir entender mais e vai dominar mais essas questões. Então, 6, letra E. Questão de número 7 diz o seguinte: no trecho, é necessário que sejam feitas análises sobre essa grande quantidade de dados. A oração que sejam feitas análises sobre essa grande quantidade de dados funcionam como? Eu não falei, né? Isso aqui, gêneros textuais dentro de tipologia textual, gênero, tá? Lá na parte de texto. Agora aqui, estamos diante de qual conteúdo? Análise sintática, período composto. E aí? Este que seja funciona sintaticamente como o quê? Vamos analisar. É necessário isso? Tem sentido ou não tem? Tem. Então estamos diante de uma oração subordinada substantiva e este que é uma conjunção integrante. Vamos lá. Oração principal, nós temos aqui verbo de ligação predicativo do sujeito. Vamos ver quem é o sujeito. O que é necessário? Que sejam feitas análises sobre essa grande quantidade. Gente, não tem erro. Se você está diante de oração, se você está diante de uma oração subordinada, substantiva, primeira coisa que você tem que fazer, saber se é uma oração subordinada substantiva, né? Localizar ali o que, substituir por isso, tudo mais. Depois, ir para a oração principal e localizar os seus termos da oração. Localizar quem? Localizar o sujeito, localizar o predicativo do sujeito se tiver, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o aposto. Beleza, vamos lá. Eu tenho um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto? Não. Vai ser o quê? Ou sujeito ou predicativo. Então, olha lá. O que é necessário? Tá vendo que eu não tenho sujeito? Quem é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração está aqui, em forma de oração. Se você faz esse passo a passo, não tem como errar. Não tem como errar, tá? Você consegue dominar aí as questões tranquilamente. Vocês observaram, a banca repetiu aí questões parecidas, tá? Então ele focou nesta prova aí de 2025, focou em período composto por subordinação, tá? Principalmente ali nas orações subordinadas substantivas. Então, de cara aqui a gente já tem o quê? Sujeito da oração, tá? É o sujeito da oração. Por quê? É o que está faltando na minha oração principal. O que falta na minha oração principal é o sujeito, porque eu tenho o verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo do sujeito, quem é que me falta aqui? Pô, eu tenho o predicativo do sujeito, característica de quem? Do sujeito. Faltou o sujeito, certo? É a mesma coisa que se eu chegar aqui e falar, ó, desejo que você tenha sucesso. Desejo que você tenha sucesso. Desejo isso. Tem sentido ou não tem para vocês? Desejo isso. Então, estamos diante de uma oração subordinada substantiva e o que é uma conjunção integrante. Ó, oração principal, oração subordinada substantiva. Vamos aqui, verbo. É verbo de ligação? Não, professor, então não pode ser predicativo. Tá? Já vai por eliminação, não pode ser predicativo. Vamos ver se tem sujeito. Quem é que deseja? Quem é que deseja? Eu, professor. Aparece? Não, mas sabe quem é? Sim. Ele está do outro lado? Não, porque quem deseja é você. Então não pode ser subjetiva, porque eu desejo, sujeito ao culto. Tá? Que tipo de verbo é esse? Professor, é um verbo que necessita de complemento, é um verbo transitivo. Quem deseja, deseja algo. Verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto. Se eu tenho aqui o sujeito, que é o culto, o verbo transitivo direto, quem completa o sentido desse verbo transitivo direto? Toda essa expressão. Então, toda essa expressão exerce função de objeto direto. Só que é um objeto direto em forma de oração. Se você faz esse passo a passo, não tem como você errar. Vamos para a nossa oitava questão.
Oitava questão diz o seguinte, com relação à pontuação. A pontuação. A correção gramatical seria mantida. Caso, no período, o conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes recursos de uma organização, que torna possíveis ações inteligentes nos planos organizacional e individual e leva a inovações e a capacidade de continuidade, de continuamente criar produtos e serviços excelentes. Houvesse a. E aí, olha lá, inserção da vírgula após reconhecido. Aqui, ó. O conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes recursos de uma organização, que se eu coloco uma vírgula aqui, é como se eu estivesse isolando toda essa informação. Aí eu mudaria toda a estrutura, porque aqui eu tenho uma vírgula, tá? Separando a oração adjetiva aqui, uma organização a qual torna possível. Então, item A, aqui a gente já elimina. Substituição de vírgula por ponto e vírgula? Não, o ponto e vírgula ele vai geralmente se situar ali, separar, por exemplo, ah, quando eu tenho orações coordenadas assindéticas, muitas vezes, tá? Então eu separo muitas vezes por ele. Então também não vai ser. Inserção de vírgula imediatamente após a expressão, ah, após a expressão nos planos organizacional e individual. Sim, sim, eu poderia colocar aqui, ó, que torna possíveis ações inteligentes. Cadê? Vírgula, nos planos organizacional e individual e leva a inovações e a capacidade de continuidade de criar produtos e serviços, tá? Então aí eu tenho aquela ideia de adjunta adverbial de lugar e tudo mais, e aí a vírgula ficaria tranquilamente. Inserção de vírgula após de continuamente, capacidade de continuamente criar, não, não, não seria. Capacidade de criar. Seria se eu fosse isolar aqui, beleza, se eu isolasse, poderia, tá? O uso é facultativo, mas tinha que isolar. Inserção de vírgula após a palavra serviços, criar produtos e serviços excelentes. Eu posso separar ali, né, o meu adjunto adnominal do nome dele, eu estou caracterizando aqui, ó, estou especificando, né, o termo serviços, então também não poderia. Que estudo é isso aqui, professor? Pontuação, sinais de pontuação. Mais precisamente, uso de vírgula, tá? E aí vai uma dica fundamental. Quando a gente trabalha com vírgula, uma coisa que a gente precisa entender: não se pode utilizar vírgula separando esses elementos. Quando eu não devo utilizar vírgula, professor, eu não vou utilizar vírgula separando o sujeito do seu verbo, do seu predicado. Não posso usar vírgula separando o verbo do seu complemento. Eu não posso utilizar vírgula separando o adjunto adnominal do nome, o complemento nominal do nome, o verbo do seu complemento, como mencionei aqui, tá certo? São situações as quais eu não posso utilizar vírgula, tá certo? A vírgula ela tem diversas outras funções, tem uso facultativo e tudo mais, ok? Então você sabendo neste primeiro momento que eu não posso utilizar vírgula separando o sujeito do verbo, o verbo do complemento, o adjunto adnominal do seu nome, o complemento nominal do seu nome. Você já tem aí, né, uma boa base. Você já vai conseguir entender aí tranquilamente, tá? Então, questão de número 8 aí, gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Ué, tá passando. Aqui, questão de número 9. A questão de número 9, nós estamos trabalhando com o que aqui? Com reescrita de orações. Todo mundo lembra que lá na reescrita de orações nós temos o quê? Nós temos, ó, a galera já jogando aí o gabarito da C, muito bem, muito bem. Na questão de número 9 nós temos ali reescrita de orações. Reescrita de orações, principalmente voltada ali para a parte de concordância verbal e nominal. Aí nós temos aqui com relação às concordâncias verbal e nominal, assinale a opção cuja correção gramatical seria mantida caso os trechos, entre aspas, a seguir,
pertencentes ao texto fossem alterados para as formas de plural propostas. Então tá aqui, ó, o conhecimento tem sido reconhecido, primeiro parágrafo. Tá querendo dizer que eu posso reescrever dessa maneira, ó. O conhecimento tem sido. Não, não há, não existe essa duplicação deste E aqui, tá? Então o item está erradíssimo, tá? Então o conhecimento tem sido. Ele quis aqui dar a ideia de plural, eu não sei que viagem ele quis que ele fez aqui, tá? Então não existe essa vogal redobrada aí, só vai ter lá enjoo, voo e tudo, mas no verbo ter não, tá bom? Que torna possíveis ações inteligentes nos planos organizacional e individual. Aí tá aqui, que tornam, não, acho que ele quis dizer o quê? Que tornam, tá? Tornam, tornarão, da ideia de futuro, tá? Então aqui não existe esse termo aí. Letra C, torna-se necessária a aplicação de técnicas e ferramentas automáticas. Aí ele está querendo dizer o seguinte: tornam-se necessárias as aplicações de técnicas e ferramentas automáticas. Olha aqui, ó, aplicações de técnicas e ferramentas automáticas são tornadas necessárias. Tornam-se, o que que tornam-se necessárias? As aplicações, concordância que está linda, perfeita, tá? Aqui nós temos um erro de que ela é capaz de revelar automaticamente conhecimento. Elas são capazes? Não, ele só variação aqui, elas são capazes, tá? E aqui nós temos um erro da conjugação, que era para estar aqui neste primeiro verbo, tá? No primeiro verbo aqui. Essas técnicas podem fazer, até pela pronúncia fica esquisito, né? Pode fazerem. Essas técnicas pode fazer. Então, essa questão aqui estava bem tranquila, também foi aplicada no ano passado, tá? Envolvendo concordância verbal. Gabarito aí, letra C. E por último, nossa questão de número 10. A nossa questão de número 10 que envolve o quê? Regência, tá, gente? Regência verbal é a relação do verbo com o seu complemento. Regência nominal é a relação do nome. Que nome, professor? Substantivo, adjetivo e advérbio. Com quem? Com o seu complemento, certo? Então tá dizendo aqui, ó. Com relação à regência nominal, a correção gramatical seria mantida caso a expressão dado ou no trecho se torna necessária a utilização de tecnologias de informação para facilitar esse processo, dado o grande aumento no volume de dados. E aí, qual seria o gabarito dessa questão? Exatamente. É só substituir, ó, devido ou não, devido a alguma coisa, devido ao grande número. Em virtude ou, não. Em virtude ao, não. É em virtude de, certo? Então, questão de número 10 aí, estava bem tranquila. Questão aí, gabarito, letra D. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Então, ó, por hoje é isso aí, tá? Só para mostrar para vocês. Não se assustem com os conteúdos. Quem se assustou com o conteúdo, tá? É pegar agora e revisar, realizar os exercícios, tá? Tá com dúvida? Volta lá nos conceitos. Professor, não entendi a oração subordinada. Opa, bom motivo para você começar agora, tá? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, compreendido aí, tá? E até um próximo momento aí. Amanda, é com você. Obrigada, Jonathan, mais uma vez, né? Uma aula espetacular, né? Valeu. Gostaram, né, gente? Isso aí foi só a pitadinha, viu? Para vocês verem que não é difícil português, né? Tem que assistir aula com o professor Chop, com o Jonathan. Inclusive, gente, quem for fazer a prova de Valparaíso dia 30, o Jonathan estará no nosso aulão. Nossa imersão, na verdade, né? A gente vai ter dia 23 agora a nossa imersão. E quem ainda quiser participar, a gente tem as últimas vagas, porque aqui no Zoom
é limitada a entrada de alunos, né? A quantidade de pessoas. Então, quem ainda quiser participar, eu vou enviar agora, o Jonathan vai me enviar esse material que ele utilizou. Vou estar enviando ele e junto vou estar enviando aí o link da inscrição para quem ainda quiser fazer a imersão sábado, tá? De Valparaíso. Vai ser 1 hora e meia, gente, com o Jonathan. Ele vai dar também dicas de redação também para Valparaíso, tá bom? Então, é isso, meu povo. Só agradecer mesmo vocês. Ó, hoje quase 40 pessoas presentes. O pessoal ficou firme até o final, né? Agora, no finalzinho, a galera saiu. E agradecer vocês, todo mundo aí. E é isso, meu povo. A gente vai se vendo. Vou mandando aí o cronograma dos próximos simulados. Obrigada, viu, Jonathan, pela parceria de Valeu, sempre. obrigado aí, Amanda. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Espero que Obrigada, vocês tenham meu povo. gostado. Tá? Até um próximo Tchau. momento aí. Então tá bom. Gente, bom descanso, boa noite, fiquem com Deus e até mais.